começando a turma do bate-bola com estes destaques. Galdesani é a solução para o Galo contra o Palmeiras. Vamos direto para Porto Alegre. O Galo estacionou na capital gaúcha para enfrentar o Palmeiras domingo, aí em São Paulo. Domingo, 4 horas da tarde. Com as notícias, o Cláudio Rezende. Neste momento, Emanuel, muito nublado aqui em Porto Alegre, 16 graus a temperatura. Só para o torcedor ter uma ideia, durante o Rádio Esportes, eu trazia que estava nublado, o sol apareceu, mas a temperatura estava em 27 graus. Na hora do almoço já estamos com 16, agora às 6h15 da noite. Sinal eletrônico marcando na Itatiaia. E durante a madrugada tem previsão de chuva e até 8 graus aqui em Porto Alegre. Delegação do Atlético, Emanuel, tá deixando o hotel aqui agora. Está deixando o hotel rumo ao aeroporto de Porto Alegre. E o voo sai às 8h30 da noite para São Paulo, chega em Congonhas às 10 horas da noite e os jogadores vão para o hotel Hilton no Morumbi. Amanhã tem uma atividade às 11 horas da manhã no CT do São Paulo, na Barra Funda, e depois é o último treino, né? Antes da partida contra o Palmeiras. Esta atividade de amanhã, o técnico Thiago Largue vai fechar a imprensa. Não teremos acesso ao treinamento de amanhã, o apronto para o jogo contra o Palmeiras. Mas hoje cedo nós acompanhamos treinamento aqui no CT do Internacional, assim como aconteceu ontem. Só que hoje todos os titulares estiveram presentes. Ontem os titulares apenas na academia. E aí a gente acompanhou trabalhos de finalizações para os atacantes e um trabalho específico para os zagueiros, cruzamentos na área, que vem sendo um problema do Atlético desde o início do Campeonato Brasileiro. Maidana, Juninho, Gabriel participando desta atividade aí específica para zagueiros. Em um momento, o Thiago Largue fez o seguinte: ele não colocou coletivo, tático nenhum não, mas ele distribuiu coletes. E um colete verde-limão, ele deu para 10 jogadores, o time titular. E quem apareceu? Matheus Galdesani, o volante, na vaga do Edinho, que começou o jogo contra a equipe do Grêmio. A única mudança: o Edinho já está em Belo Horizonte, inclusive já teve constatada a lesão na coxa esquerda, vai parar por algumas rodadas o atacante Edinho, que veio do Fortaleza. E aí, nesta vaga do Edinho, já sinaliza o Thiago Largue o meio-campo mais fortalecido, com essa entrada do Matheus Galdesani. Ele não confirmou ainda se vai ser o Galdesani, mas pelo menos inicialmente é a ideia do técnico Thiago Largue fazer o meio campo com José Wellington, Galdesani, o Elias, com certeza com mais liberdade, e o Luan dificilmente vai ser também um jogador pelo meio, né? Vai para pro lado de campo, como já jogou várias vezes. É a função que o Luan prefere, inclusive, jogar mais como um jogador de lado de campo. Mas vamos trazer o Thiago Largue aqui na turma do bate-bola, antes que vocês comentem aí nos estúdios esse Atlético que vai pregar o Palmeiras. Thiago Largue, sobre o jogo contra o Grêmio, o torcedor ficou muito preocupado, porque o Atlético foi muito mal. Você reconheceu que tanto defensivamente quanto ofensivamente o time não funcionou. É jogo para tirar lições, Thiago Largue? Bem, a gente tem que aproveitar sim as lições desse jogo. Eu acho que na vida situações difíceis e derrotas acontecem, mas o que vale é a gente aprender com isso, né? A gente aprender e faz parte do nosso crescimento. Agora a gente está focado no Palmeiras, esperamos estar com o time já mais organizado, um pouquinho mais entrosado, que a gente faça uma boa partida. Pelo menos uma mudança você vai ter que fazer, o Edinho tá fora. Você cogita mais mudanças ou é hora de dar mais padrão para esse time, o entrosamento? A gente ainda não definiu, não está 100% definido. A gente já tem uma ideia que a gente quer pro jogo, mas ainda está observando. Ontem a gente viu o jogo do Palmeiras e vamos pensar na melhor estratégia possível para esse jogo domingo. Qual a análise que você faz nesta rodada após o Mundial? Eu acho que ainda foi uma rodada em que as equipes ainda estão voltando, né? Todo mundo de alguma forma sentiu essa parada. Eu acho que poucas equipes, como o Grêmio foi um exemplo, que sentiu menos, porque já era uma equipe de uma formada há mais tempo, né? Há anos já, praticamente a mesma equipe. Então o padrão ali tendia a se repetir. Mas a gente, com as mudanças que teve, várias outras equipes ali ainda voltaram ainda um ritmo inicial, buscando ainda entrosamento. Você disse após o jogo que o torcedor poderia confiar que o time continuaria competitivo
positivo no campeonato. O que te dá tanta certeza assim desse Atlético brigar na parte de cima? Eu acho que principalmente o trabalho que foi feito na intertemporada, em que a gente viu seriedade e trabalhos bem executados durante todo o período e que todo mundo sentiu essa derrota. Eu acho que uma outra marca de uma equipe vencedora é que não ficamos satisfeitos, ali no vestiário a gente ficou incomodado com aquilo que aconteceu, e então essa indignação faz parte de alguém que quer crescer, de uma equipe que é vencedora. Você pensa ali fortalecer mais o meio, botar um time mais agressivo? A gente sabe que tem que tomar os cuidados com o Palmeiras, que é uma equipe forte, mas a gente tem um futebol ofensivo e a gente vai tentar jogar também para vencer essa partida. O Palmeiras, qual que é o principal cuidado? O que você vê de forte nesse time aí do Roger? Eu acho que eles têm ali um ataque muito forte, né? Com o Dudu, o William e o Johan, enfim, tem outros jogadores de qualidade também. Meio campo é forte, até o Marco Rocha, que também é um lateral que passa com muita qualidade. Então a gente tem que tomar os cuidados da equipe como um todo, mas acima de tudo impor o nosso jogo, né? Jogar com personalidade, jogar com a nossa característica, que é o que a gente vinha fazendo, e eu acredito que vai acontecer, né? Com o tempo, entendemos que é um processo que às vezes demora um pouquinho, mas a gente tem que ir passo a passo evoluindo. Tá aí, 6h20, palavra importante do técnico Thiago Largue, aqui direto de Porto Alegre. Antes de eu rolar pra vocês aí, o Bruninho chegou ontem, treinou hoje, o meio-campista que durante essa semana aí no Campeonato Brasileiro Sub-20 fez 2 gols e um deles foi um golaço, treinou com a turma aqui, o Léo Silva e o Cleiton, que estão se recuperando de lesões também normalmente. Vamos ver se Léo Silva e Cleiton vão ou não ser relacionados para o jogo de domingo lá em São Paulo. Emanuel, Léo Figueiredo, Galdesani aparecendo aí como alternativa, a solução do Thiago Largue para melhorar o meio campo do Galo lá em São Paulo. Ok, o Atlético vai ter que se desdobrar, fazer uma grande partida, tirar água da pedra para sair com o resultado em cima do Palmeiras domingo. O time que enfrentou o Grêmio, aquilo que o Thiago Largue pôde colocar em campo, não deu muitas esperanças até aqui. Hoje, lendo o Estado de Minas pela manhã, me deparei com a coluna da Kellen Cristina, uma jornalista que é muito bem atualizada em termos de futebol. Muito competente. E a Kellen Cristina está fazendo uma análise muito profunda e muito real do que é o Atlético nesse momento. O começo da coluna dela é o seguinte: o ano de 2018 acabou de passar da metade e no Atlético a sensação é de que estamos de volta a janeiro. O clima é tipo aquele fim de pré-temporada, com os jogadores ainda se conhecendo e o treinador pedindo tempo para os ajustes no esquema de jogo e afinação do entrosamento. Nada disso é por acaso, nem tampouco culpa apenas da paralisação do Campeonato Brasileiro. O Galo nesse ano tem sido como aquelas obras que a gente faz em casa e nunca terminam. Sempre há uma peça nova chegando, uma alteração no projeto inicial, algo por fazer. O Alvinegro é um time inacabado em pleno mês de julho e isso começou lá atrás. A rodada do Campeonato Brasileiro é a 14ª que vai ser vivida nesse campeonato. Daqui a pouco vira o turno, os jogos, e não haverá muito tempo mais para a formação de um time compacto, de um time com entrosamento, um time com futebol coletivo. Por isso é que o menos culpado é o Thiago Largue. Quando eu vejo, por exemplo, a imprensa destacar que como é que chama? O Edinho vai desfalcar o Atlético em São Paulo, eu fico assustado. Porque ele não chegou, deu 2 chutes na bola. Vai desfalcar o Atlético vai sentir o desfalque do Edinho. Aí a situação para mim tá perdida. A diretoria que anda procurando jogadores, o departamento médico recuperando contundidos, o Atlético pode melhorar sim, mas sem iludir a torcida, porque os jogadores que vieram como reforços foram apostas pequenas em termos do futebol profissional e o Atlético não tem muita saída. E eu reclamava ontem aqui na reunião da turma do bate-bola, onde está a divisão de base, que era fornecedora de grandes jogadores
para o Atlético, titulares. Não adianta ficar colocando jogador no time, no elenco principal, jogador que faz 1, 2, 3 partidas, daqui a pouco é emprestado para um time do interior de São Paulo, porque são jogadores que não foram bem avaliados durante o período em que estiveram nas divisões de base. Esses jogadores não são mostrados, a torcida não conhece. Então não tem ninguém hoje no elenco do Atlético vindo das divisões de base. E isso faz uma falta muito grande. Primeiro, o jogador de base, ele leva para o time principal o espírito do time. E também gera economia, porque é um jogador que não se gasta muito com ele. Fala, Léo Figueiredo. Boa noite, Emanuel. Salve, salve, meus amigos. Emanuel, eu fiquei assustado com o jogo de quarta-feira. Fiquei um mês na imersão da Copa do Mundo, mas cheguei e fui assistir o jogo do Atlético e não esperava que o Galo brilhasse demais, sabia da dificuldade do jogo contra o Grêmio, mas eu acho que são algumas avaliações que foram equivocadas e que talvez não foram medidas as consequências, como por exemplo, não colocar um valor no Roger Guedes. Quando foi feita a troca dele pelo Marcos Rocha e o Rocha foi com valor fixado, o Roger Guedes não veio com valor fixado e ele deu certo. Ele se transformou no principal jogador do Atlético. O Atlético pagou caro por esse erro de organização mesmo, por esse erro na negociação. Porque talvez, não vem com passe fixado aí de 6 milhões de dólares. Não, mas é muito, Roger Guedes tá jogando nada. Mas tá, vinha uma negociação de 10, ou você segurava, pagava os 6 ou lucrava. Agora, eu acho que este time pode vir a jogar mais, pode. O Jimmy Tiará é bom jogador, mas ele vai demorar um tempo para se adaptar. Ele nunca jogou no futebol brasileiro e ele chega num time que está sendo montado de novo. Ele não chegou numa estrutura pronta. O Atlético mudou inclusive o jeito de jogar e pega uma tabela dura nessa volta do brasileiro, porque é o Grêmio e depois o Palmeiras, talvez os melhores times do campeonato, jogando fora de casa com uma dificuldade absurda de fazer algo. O Atlético não viu a bola contra o Grêmio. Dificilmente vai ver a bola contra o Palmeiras. Aquele espírito que o time conseguiu com muito trabalho. O Atlético terminou a virada do turno lá em cima. Pô, não é brilhante, mas é um time que tá arrumado. O Largue vai ter que fazer a famosa troca de pneu com o carro andando, e com um carro 1000. Não é um 2.0, não é um 2.4, não anda sozinho. O Atlético já não tinha um time brilhante, mas estava conseguindo ali na conta do Chá. Só que o Chá acabou. Muito porque não tinha o que fazer em algumas negociações, como a do Bremer, por exemplo, mas a do Casares, o Atlético quis. A do Roger Guedes, o Atlético de certa forma quis, porque ele não se preparou para isso. Não acreditou que o Roger Guedes fosse virar isso. O Atlético perdeu o melhor jogador do ataque, de quebra, ainda teve o azar de lesão do Gustavo Blanco, do Adilson. E, Manuel, para fechar numa boa, o Elias, o Cláudio Rezende falou aí da possibilidade do Galdesani jogar, e o torcedor torce muito o nariz. Mas o Galdesani vai ser a solução. É melhor ter o Galdesani que marca, não, esse cara marca, do que ter o Elias que não marca e que não joga. O Elias foi um dos maiores fiascos dos últimos tempos do Atlético. De todas as negociações que o Atlético fez, e o Galo de certa forma se livrou do Casares, porque era aquele chove não molha, o Elias é outro jogador desse tipo. Então é melhor sim, vou colocar um cara que é mais brigador e tudo pra marcar, vou fechar o time, porque a continuar desse jeito, o Atlético vai demorar, talvez em novembro a gente vai ver um time arrumado, só que aí a vaca já foi pro brejo. 6h28, voltamos a Porto Alegre, complementando as informações do Cláudio Rezende. Daqui a pouco tem a repercussão da derrota no América, a vitória do Cruzeiro, os preparativos para o fim de semana, a apresentação do Vinícius Júnior hoje no Real Madrid, uma transferência de um ex-jogador do América que está agitando o futebol europeu, o futebol da Inglaterra, e daqui a pouco mais informações na turma do bate-bola. Aqui em Porto Alegre, hoje a gente trouxe a notícia no Rádio Esportes. O Alexandre Galo desde ontem não está aqui. Ele não confirma onde ele está. Se voltou para Belo Horizonte, se está na Europa. Agora o nome do Natan
meia atacante, 22 anos de idade, revelado pelo Atlético Paranaense. Ele pertence ao Chelsea da Inglaterra, mas nunca conseguiu jogar no Chelsea. Ele foi emprestado, ficou um tempo no Vitesse da Holanda em 2017 e em janeiro ele foi para o Belenenses de Portugal. Passagens pelas seleções sub-17 e sub-20. O Natan, o Atlético tentou esse jogador no início do ano, mas por alguns problemas particulares até ele não veio. Agora, com o fim do contrato lá em Portugal, de novo, Alexandre Galo está tentando o jogador. Ninguém no clube, ninguém no Atlético nega a informação. E pessoas ligadas à negociação falam que o negócio está bem adiantado para que o Natan venha por empréstimo. O Galo que está perdendo o Casares e vai tentar essa recomposição. Para eu fechar daqui, Rodrigo Santana, ex-técnico da URT no Campeonato Mineiro 2017 e 2018, foi confirmado hoje, tem 36 anos de idade, foi contratado para um cargo de coordenador técnico auxiliar das categorias de base. Como vai funcionar? Ele vai transitar em todas as categorias do Atlético, ele que já tem essa experiência de profissional na URT, para fazer aí uma coordenação da base do Atlético. É mais uma novidade sob o comando do Marques nas categorias de base do Atlético. Time partindo para São Paulo, a Itatiaia também acompanhando o Galo no fim de semana. Emanuel. A Pneu Santa Helena traz